Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa nova temporada na Bíblia Aberta, onde temos vindo a estudar, obviamente, a Bíblia como sendo o foco da nossa discussão, do nosso estudo e que queremos aprofundar consigo também na nossa companhia. Ora, o nosso programa, volto a relembrar, que está disponível também em várias plataformas. Pode acompanhar-nos no canal 186 da MEL e pode também acompanhar-nos no canal YouTube, na Novo Tempo Portugal, onde também estamos disponíveis para poder seguir-nos. Estamos também presentes na rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Ora, temos vindo nesta nova temporada a estudar o Evangelho de Marcos, um Evangelho muito rico em informações, em experiências, sem dúvida nenhuma, e acima de tudo, um Evangelho que nos tem dado a possibilidade de aprofundar a pessoa maravilhosa de Jesus. Hoje vamos ver alguns aspectos práticos do ministério de Jesus. Vamos ver como o seu ministério desenvolvido há 2000 anos atrás, na verdade, tem uma influência que se estende no tempo, na verdade, e chega até nós, suscitando muitas vezes questões que são pertinentes e que devem levar-nos a uma reflexão muito pessoal. Mais uma vez, faço-me acompanhar de 3 distintos convidados, 2 deles que fazem parte do nosso painel residente, composto pelo pastor Pedro Esteves, bem-vindo mais uma vez, e também pela nossa caríssima pastora Hortelinda Gal, bem-vinda também mais uma vez. Obrigada. Está bem? E também nestes primeiros 3 episódios, como já tínhamos avisado no último episódio, nós fazemos acompanhar então também do pastor António Carvalho, com quem temos o prazer também de estar. Muito obrigado também por estares aqui connosco. É um gosto. Ora, muito bem. Vamos arrancar já com o nosso estudinho, não é verdade? Tem sido entusiasmante. No último episódio vimos vários aspectos proféticos, falámos também da dimensão profética de João Batista e tudo mais, e a forma como João Marcos vai buscar todos estes elementos exatamente para compor a imagem de Jesus, que vamos continuar então a compô-la exatamente neste episódio. Pastor Hortelinda, vamos começar por si. Nós encontramos uma expressão que é muito importante, portanto, que é usada várias vezes por Jesus. Um convite pessoal, um convite que é usado de forma metódica por Jesus em certas circunstâncias, não é verdade? Que é a expressão segue-me. Esta expressão, na verdade, é um chamado que foi dirigido por Jesus aos primeiros discípulos e que certamente ecoa ainda hoje no coração dos homens que ouvem e leem também a Bíblia, não é verdade? Com a Bíblia aberta, não é verdade? Os homens e as mulheres do século XXI que também compreendem que há aqui um chamado para eles muito, muito particular. Ora, na sua opinião, em que é que consiste, portanto, este chamado, em particular ao discipulado, sem dúvida nenhuma, e já agora aproveito para perguntar, que implicações é que tem este chamado na nossa vida hoje em dia? Eu acho maravilhoso que em pleno século XXI ainda hajam tantos homens e mulheres que ouvem esse chamado, segue-me, É verdade. não é? E todos os que estamos aqui ouvimos esse chamado. Mas podemos dizer que o facto de Jesus chamar discípulos corresponde ao padrão do plano da salvação. Para poder salvar o homem, Jesus teve que se tornar homem, teve que falar a linguagem dos homens, porque os homens só compreendem a linguagem humana. Então, para poder continuar a falar aos humanos, Jesus tem que tomar como recurso outros humanos que ele envie e que os leve a levar a mesma mensagem de salvação que ele trouxe também. Os homens só podem compreender os homens e é por isso que Deus não usa os anjos, usa realmente os homens. Assim, por esse motivo mesmo, o Senhor Jesus escolheu discípulos humanos. Não escolheu discípulas porque no tempo isso realmente não se fazia, mas não as excluiu. Jesus teve muitas mulheres dentro do seu ministério e teve para com elas uma relação muito próxima e muito horizontal, como teve com os outros, não é? Mas podemos dizer que o discipulado tem 2 dimensões. O discipulado tem a dimensão do aprender. O discípulo é aquele que aprende do mestre, é aquele que ouve, é aquele que contempla, é aquele que segue o mestre e, sobretudo, é aquele que obedece. Por vezes nós podemos esquecer que a obediência é a melhor forma de aprendizagem, porque é nela que nós comprovamos que aquilo que é ensinado vale. Foi Duarte Pacheco Pereira que disse que a experiência é a mãe de todas as coisas. Isto é verdade em todas as ciências, mas também é na vida espiritual. É experimentando, é obedecendo que experimentamos que a vida espiritual e que a palavra de Deus é real. Na Bíblia Deus diz muitas vezes: provai e vede que o Senhor é bom.
Deus não se prova, mas experimenta-se. Claro. É algo que nós experimentamos. Então, o discípulo integra aquilo que ele vê do mestre e a experiência que vai fazendo com o mestre. E depois há uma segunda dimensão, que é quando o discípulo se torna o enviado, se torna o apóstolo, se torna aquele que leva. Como discípulo ele recebe e como enviado, portanto, ele leva. Foi o que Jesus disse: ide e fazei discípulos. E depois Jesus diz qualquer coisa muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos, antes de partir, que os discípulos estão ali questionando o que é que vai ser. Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e em Judeia e até aos confins da terra. Então, o discípulo vira testemunha. Não pode ser discípulo sem ser testemunha. E o que é isto de ser testemunha? É manifestar na própria vida, e é por isso que há uma implicação muito profunda de sermos discípulos, de aceitarmos o chamado, é porque isso vai implicar toda a nossa vida, todo o nosso percurso e todo o nosso ser. Jesus conta com testemunhas para fazer compreender e provar a veracidade do Evangelho. Nós sabemos que, por exemplo, as verdades científicas, as verdades filosóficas, matemáticas, como é que elas se comprovam? Em demonstrações, em raciocínios, em argumentos. Sim, exatamente. Qual é o argumento de Jesus sobre as verdades que ele ensina? Qual é a prova de que aquilo diz realmente vale? É na vida dos discípulos, é na vida daqueles que o seguem, é na vida da testemunha que vive aquilo que ele ensinou e que o demonstra. É a demonstração prática do Evangelho, é a vida da testemunha. E é um ato de confiança extraordinário da parte de Jesus, de facto, de delegar esta responsabilidade sobre nós, que depois cabe aos discípulos de valorizar, na verdade, o próprio mestre através de uma obediência e da partilha exatamente dessa responsabilidade com outros. Não é verdade? Portanto, o cristianismo não se impõe por conceitos, ele impõe-se por testemunho. Exatamente. E podemos dizer que o mundo necessita desse testemunho. Gostaria de dizer também que que o cristianismo depende de testemunhas, é talvez a maior riqueza do cristianismo, porque é uma prova evidente, não é? Que não se pode contradizer. Mas é ao mesmo tempo a sua maior fraqueza também, porque depende de testemunhas. E nem sempre as testemunhas estão à altura de passar um testemunho. Nem sempre o discípulo é um verdadeiro discípulo e nem sempre vira uma verdadeira testemunha. E nós podemos dizer que o cristianismo, os inimigos do cristianismo não são tanto os descrentes, são os mal-crentes. Exatamente. São aqueles que, dizendo-se discípulos e testemunhas, dão ao mundo um testemunho, apresentam um falso rosto de Jesus. E Jesus conta connosco e depende desse testemunho que nós damos. Portanto, é um privilégio sem dúvida, e ao mesmo tempo uma responsabilidade. Uma responsabilidade que toca em várias áreas da nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas é interessante pensar que de facto é um ato de confiança também da parte de Deus e que muitas vezes não é respeitado por aquele que recebe esse fardo também sobre si. Ora, muito bem. Pedro, vou passar já para ti. Estás também entusiasmado com o estudo do Evangelho de Marcos, sem dúvida nenhuma. E para ti gostava de falar sobre o seguinte: o ministério de Jesus começa num dia que é muito importante naquela sociedade judaica de há 2000 anos atrás e que certamente também deveria ter as suas repercussões também no dia de hoje. Mas falando daquele contexto, Jesus começa o seu ministério de facto, portanto, num dia de sábado, portanto, na sinagoga de Cafarnaum, portanto, como eu dizia, o que se torna bastante significativo, dada a importância que tinha e tem o sétimo dia da semana, o sábado, e em particular na cultura judaica. Então, o primeiro milagre de Jesus, no relato de Marcos, é a libertação de um endemoninhado. Não é verdade? E, portanto, Jesus chama também os seus milagres de sinais, não é verdade? Ora, o que é que significa, então, na tua opinião, este primeiro milagre e também os seguintes, de certa forma, chamados, inclusivamente, de sinais da parte de Jesus? Os milagres de Jesus são sinais no sentido em que o que eles significam e o que eles anunciam não se esgota no ato propriamente dito. Então, não são intervenções médicas. Os milagres que são físicos não são intervenções médicas. São sinais que anunciam o reino de Deus, por exemplo. Porquê? Porque anunciam uma realidade superior às fraquezas humanas e às fragilidades humanas. Nesse sentido, claro, todos os milagres de Jesus são sinais. São portadores de uma boa nova que é maior do que o que eles próprios representam.
É como se pudéssemos dizer que cada vez que Jesus curou, tocou e restaurou uma pessoa, em parte ele restaurou a humanidade toda. Faz lembrar um bocadinho aquela frase, ainda há pouco tempo ouvi esta frase, que é profunda, é um outro contexto, mas é dizer, por exemplo, quando uma mãe sofre, quando uma mãe perde um filho, a frase que eu li foi assim, quando uma mãe perde um filho, em sentido simbólico, todas as mães perdem um pouco. Exatamente. Porque não há aquela conexão do que é ser mãe. Claro. Aqui, Jesus, como Salvador, quando ele vem romper as trevas do mal, da dor, do sofrimento, mesmo se ele fez isso numa pessoa concreta, porque ele foi homem, e portanto ele não pôde estar em todo lado ao mesmo tempo, mas cada vez que ele restaurou aquela pessoa, ele estava a anunciar, é por isso que é um sinal de que todos podem ser restaurados. E nesse sentido, claro que todos os milagres de Jesus têm esse significado. Ora, aqui nós temos, já vamos ler aqui um bocadinho de alguns deles, mas eu considero que este primeiro milagre de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, deixa-nos algumas notas sobre aquilo que viriam a ser as marcas do ministério de Jesus ao longo de todo o seu ministério. São as marcas identificadoras da sua missão, aquelas principais, pelo menos acho que estão todas aqui. Vou identificar rapidamente quais são. Primeiro, o facto de que Jesus tem uma força e uma profundidade, uma relevância tremenda no ensino que faz. Ou seja, Jesus é um mestre. Por isso, o ensino de Jesus transforma. Por isso, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, é portadora de um poder extraordinário. Ora, é por isso que o versículo 22, agora centrando-nos aqui na narrativa, diz que as pessoas, quando o ouviram, como tu dizias, na sinagoga, em Cafarnaum, ele falou. Exatamente. E as pessoas, diz o texto, que maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, as pessoas percebem, há no ensino deste homem, que eles ainda nem entendiam bem quem era, a sua identidade, há uma força que não é comparável com nada do que eles já tinham ouvido. Nesse sentido, nós percebemos aqui que Jesus é um mestre, é um professor, é também um homem da palavra. Não é por acaso que ele é chamado a palavra, porque Jesus dominava o exercício da palavra. Exato, e por isso, quando as pessoas ouviam aquela palavra, ela tinha uma força tremenda. Uma outra dimensão que este primeiro sinal ou milagre nos mostra sobre o ministério de Cristo, portanto, é um anúncio do que ele ia fazer, é de que o foco de Jesus ao longo de todo o seu ministério esteve em ajudar, curar, restaurar a vida das pessoas, mas de forma prática, de forma real. Por isso Jesus não foi o que diríamos um guru espiritual que ficou dentro de uma casa ou num templo e ficou ali em meditação e que as pessoas que quisessem ouvir a sua sabedoria tinham que vir ter com ele. Não. Ele andou na rua, sujou os pés e entrava em casa das pessoas, tocava as pessoas. Ou seja, Jesus foi portador de uma boa nova que era concreta. Nós conhecemos, podemos citar muitos versículos em todos os evangelhos que diziam coisas como Jesus percorria todas as cidades e aldeias e todos os dias curava. Ou seja, ele estava constantemente nesse ato de agir. Então, neste texto, o que é que nós vemos? Primeiro, o mestre, o professor, o que usa a palavra e conquista. Mas depois temos o Jesus que vai, que age, que está em contacto. E a terceira dimensão a que eu me quero referir, que é um anúncio do que seria todo o ministério de Cristo nesta história, é o poder de Jesus sobre o inimigo. Mais, Jesus tem poder e autoridade sobre a tentação, sobre o pecado, sobre o mal. O que é que diz o versículo 23? Vamos lê-lo, porque aqui Sim. Isso é importante. Diz o texto que estava na sinagoga deles, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, quem falou não foi o homem. Exatamente. Está claro, quem falou foi aquele espírito demoníaco que o possuía. Exatamente. Que vai falar diretamente com Jesus. Então o versículo 25 é muito simples, muito simples. Jesus repreendeu e disse: cala-te, e sai dele. Esta expressão enfática de cala-te não é má educação, é autoridade. Então o inimigo falou com o Santo de Deus. E o Santo tem autoridade para dar uma ordem. E é incrível que o inimigo obedece à ordem. Por isso é que nós podemos perguntar-nos o seguinte: de onde é que vinha a autoridade de Jesus sobre as trevas?
E aí também está, mais uma vez, um anúncio de todo o seu Evangelho. Toda a sua história. Jesus, a autoridade de Jesus vinha de quê? Olha, vinha do conhecimento da palavra, primeiro ponto. Claro. Lembremos da tentação no deserto, quando Jesus venceu a tentação dizendo está escrito. Pois, tu dizes assim, ou tu desafias-me a isto, só que está escrito assim. Pois. Então, o conhecimento da palavra em Cristo é fonte de autoridade. Segunda fonte da autoridade de Jesus, profunda comunhão com o Pai. Numa vida de oração, de jejum. Nós sabemos aquelas várias passagens que dizem que Jesus passava noites em oração. Portanto, era daí que lhe vinha a autoridade. Terceiro e último elemento, a possessão do Espírito Santo. Muito bem. Jesus estava de tal maneira possuído pelo Espírito Santo. Os evangelhos dizem que Jesus estava cheio do Espírito de Deus e foi levado pelo Espírito, não é? Em Atos, o apóstolo Pedro também tem um discurso que diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito. Exato. Então a possessão do Espírito dava-lhe capacidade para ter poder sobre as trevas. Foi isto a vida e o mistério de Jesus. Essa dimensão da oração que tu acabas de referir, Pedro, é algo que está muito presente na vida de Jesus e gostaria que nós falássemos também um bocadinho sobre isso. E vou dirigir esta questão agora aqui ao António. António, que relação é que tu vês então aqui entre este intenso dia de trabalho que Jesus teve, não há dúvida, no final do qual toda a cidade, inclusivamente, diz-nos a Sagrada Escritura, que se junta à porta da casa onde Jesus estava, na verdade, trazendo todos os enfermos, não é? E o facto de que Jesus, no dia seguinte, em vez de tentar descansar e recuperar fisicamente, o que seria efetivamente normal e compreensível, não é verdade? Mas logo a seguir, bem de madrugada, diz-nos o texto no capítulo 1, verso 35, diz-nos que de madrugada, ainda bem cedo, Jesus levanta-se, vai procurar um lugar deserto, para quê? Para orar. O que é que nos podes dizer em relação a isto? Ora, muito bem. Antes de mais, é um gosto estar aqui convosco novamente. O Evangelho de Marcos coloca-nos Jesus numa perspectiva muito específica, que é o homem da ação. Não é? É curioso, por exemplo, que ao todo encontramos cerca de 40 parábolas de Jesus. Marcos apenas refere 6, não é? Porque não é tanto o discurso de Jesus que lhe interessa focar, mas mais o homem da ação. Claro. E claro, é neste contexto da ação que ele cura. E cura todos os dias, e cura intensivamente, não é? Curiosamente, aliás, o mesmo termo que é usado para curar é o mesmo termo que significa salvar também. Há aqui uma relação semântica e filológica nos dois termos que é curiosa. Porque a cura em Jesus é também o caminho da salvação. Sim. E a salvação passa pela cura. Portanto, há aqui esta relação. Neste caso concreto, depois de um dia intenso que ele teve, realmente era expectável como ser humano, de acordo com as suas limitações humanas, que ele realmente precisasse descansar, e ele descansou. Só que ele terá tido, imagino eu, não é? Um descanso que foi tão profundo que não precisou de muito tempo para descansar. É o descanso de alguém que tem a consciência tranquila. Consegue dormir em paz. Isso explica muita coisa, é verdade. E que ajuda realmente a recuperar em pouco tempo, que se calhar normalmente eu pelo menos teria que recuperar em mais tempo. Sim. Pronto. Mas é curiosa também esta menção. E eu acredito que Marcos aqui está também a ministrar ensino, nestes pormenores, de que Jesus, bem cedo, vai procurar um lugar deserto para se refugiar na oração. É curioso que a oração transparece do relato de Marcos também como um elemento do descanso de Jesus. É um elemento que o faz manter a sua paz. Ao mesmo tempo que mantém a sua comunhão com Deus, e que permite as condições pessoais para que o Espírito continue realmente a dirigir a sua vida e a marcar a cada momento. Esta busca de Jesus pelos momentos privados em paz, num ambiente propício à introspeção, que é o deserto, onde não há nada que nos distraia, não é? Demonstra exatamente esta intencionalidade de Jesus de querer estar focado realmente na sua comunhão, na sua comunicação com o Pai. António, e através disso, ele vai receber também as forças que necessita, a inspiração do Espírito que ele carece, para poder ter mais uma jornada onde novamente vai ser confrontado com o sofrimento humano, com a necessidade humana da intervenção divina, nomeadamente nos casos de cura e às vezes casos bastante complicados, como era o caso dos endemoniados. Não é? Então concordarias que dizer que o descanso de Jesus era o cultivo da confiança no seu Pai? Sem dúvida que estão ligados um ao outro.
Sem dúvida nenhuma. Para Jesus, a comunicação com o Pai é uma ação que lhe dá o descanso. O descanso espiritual, mas também a garantia, que é um descanso emocional também, a garantia de que essa comunhão com o Pai o mantém no caminho do ministério que ele deve desenvolver e que, ao mesmo tempo, é o garante da aceitação do Pai para aquilo que ele tem que realizar. E achas que é exatamente esse o elemento que muitas vezes falta na nossa experiência e na nossa caminhada cristã? Eu penso que sim. Infelizmente, na vida moderna, nós preenchemos o nosso tempo de uma forma tão intensa, que às vezes onde nós sacrificamos mais é na oração. E devia ser ao contrário. Exatamente. E infelizmente aqui, isto é um paradoxo da sociedade moderna, as tecnologias não nos ajudam. Porque permitem-nos fazer mais coisas em menos tempo, ou seja, ocupar mais tempo a fazer mais coisas, em vez de termos mais tempo para aquilo que realmente é importante, e neste caso, a oração como Jesus. Sem dúvida nenhuma. Bom, amigos, o estudo está extraordinário. Estamos a chegar bastante fundo, exatamente agora na vida de Jesus, ele próprio, de uma forma mais prática, digamos assim. E eu gostaria apenas de aproveitar esta ocasião para me dirigir um pouquinho ao nosso auditório e para vos recordar que, na verdade, para aqueles que estão lá em casa e que pensam, mas como é que eu posso, agora, depois deste programa, continuar a estudar a Bíblia e continuar a aprofundar os meus conhecimentos? Pois bem, continuo a recordar que temos esta oferta extraordinária. É um guia de estudo da Bíblia que se chama A Origem de Tudo. É um guia que, na verdade, vai ajudá-lo a estudar alguns tópicos específicos, se calhar até a encontrar respostas para algumas perguntas que eventualmente possa ter e que até agora não recebeu resposta. Pois é, exatamente por isso que nós queremos dar-lhe este guia de estudo para poder, então, continuar a aprofundar esses mesmos conhecimentos. Ora, como é que pode ter acesso, então, a este guia de estudo? Basta apenas contactar-nos através da linha do número 933-939291, repito, 933-939291. Pode contactar-nos, apenas mandar uma mensagem para pedir e solicitar então exatamente o envio deste manual e teremos todo o gosto em fazê-lo chegar até si. Pode também usar a linha desse número para colocar alguma questão, alguma dúvida que possa ter, que não seja esclarecida. Pode então também usar esse número para esse mesmo efeito. Meus queridos amigos, vamos continuar o nosso estudo, não é verdade? E a próxima questão é já para a pastora Hortelinda, não é verdade? Porque nós já falámos aqui, portanto, sobre a vida de oração de Jesus. Tem sido algo que é central. Tanto o Pedro como o António fizeram uma referência muito importante e muito profunda sobre esta questão. E eu voltava a perguntar, nós também precisamos de uma vida de oração. Jesus serve, de facto, de exemplo a esse nível. A oração para o crente, pastor Hortelinda, é apenas um exercício religioso, digamos, como se costuma dizer, um mantra para ser repetido, ou é algo de imprescindível que serve para algo mais do que simplesmente isso? O que é que nos pode dizer em relação a isso? A oração não é realmente apenas um recurso de ajuda espiritual, não é? Ela é imprescindível porque não há vida espiritual sem oração. A oração é fundadora da nossa vida espiritual. Porquê? Porque a oração faz precisamente a ponte que liga esta nossa existência terrena, concreta, terra a terra, à existência espiritual. É isso que nos torna pessoas espirituais ou nos permite de viver a nossa vida espiritual. A oração é uma plataforma de comunicação que permite a relação, não é? Uma relação real e efetiva entre o crente e Deus. De forma que sem oração não há relação. Sem relação não há vida espiritual. Há muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus. Tenho encontrado pessoas que dizem que sim, que creem que Deus existe, mas que não lhes vem nem sequer a ideia de orar. De orar quer dizer que para elas Deus é apenas uma ideia, como acreditar nas galáxias ou acreditar nos buracos negros, não é? É uma ideia bonita e é uma ideia interessante. Quando oramos, nós apresentamos-nos diante do Deus vivo para adoração, para bate-papo, para uma conversa íntima. E é aí na oração, nesse encontro pessoal com Deus, através da oração, que Deus deixa de ser uma ideia e passa a ser uma pessoa. Se torna algo de real e de pessoal. É aí que o Deus de toda a gente se torna o meu Deus. E é aí que eu vivo espiritualmente, porque eu tenho esse encontro com o Deus vivo, não apenas com um Deus que existe na minha mente ou nos meus conceitos, não é? A nossa relação, nessa relação que mantemos com Deus, Deus se revela
a mim. Há a revelação de Deus na palavra de Deus, que é para todos. Mas depois há uma revelação que Deus nos faz individualmente. A partir dessa palavra, a partir dessa revelação da Bíblia, Deus te fala através da Bíblia. Deus se apresenta realmente como o teu interlocutor, como o que está face a face, que está face a face contigo. E é nessa relação que eu cresço. É nessa relação que eu me transformo. É nessa relação que eu encontro a vida da minha alma. É através da oração que recebemos o Espírito. É através da oração que compreendemos a palavra de Deus. Portanto, a oração tem esta dimensão relacional, sem a qual Deus é apenas um conceito e uma ideia. Mas a oração tem ainda uma outra dimensão muito importante, que nós podemos dizer que é a oração de intervenção. É? Fala-se na música de intervenção, mas eu digo que há uma oração de intervenção. É porque além desta dimensão relacional, esta dimensão da intervenção é quando Deus intervém na minha vida e através de mim intervém na vida daqueles que estão à minha volta. Ou seja, eu torno-me realmente um instrumento que Deus usa através da oração. Deus precisa, nem sempre estamos conscientes disto, Deus precisa das nossas orações, porque através das nossas orações Ele pode intervir mais, melhor e mais frequentemente. Deus não lhe precisa que lhe indiquemos o que é que Ele deve fazer, como deve fazer ou quando deve fazer. Deus precisa que nós oremos, que nós sejamos canais. Alguém comparou a oração aos carris e a bênção de Deus à locomotiva. Deus tem a locomotiva, mas às vezes faltam-lhe os carris. É verdade que na Bíblia Deus se queixa muitas vezes de pessoas que Ele busca alguém, não é? Que ore e não tem ninguém. Porque Deus precisa da oração. Dentro do conflito entre o bem e o mal, Deus, como dizia a semana passada o Pedro, Deus não tem todo o domínio. Deus não pode sempre agir de todas as maneiras. Mas através da oração, Deus pode agir. Muito bem. O caminho para o reino está muitas vezes barrado pelo inimigo. Por isso é que Jesus sabia isso e ele diz: esta casta de demónios não pode ser expulsa a não ser com jejum e oração. Jejum é apenas para potenciar a oração. É através da oração que Deus age. Que privilégio! Sejamos instrumentos indispensáveis para que Deus torne o mundo diferente. Eu gostei muito do facto de que, eu sublinho essa ideia, de que a oração não pode ser, lá está o tal mantra repetitivo, mas é uma via de comunicação para dois lados que nos leva a alguém que tem interesse também em ouvir os seus filhos. Isso, na verdade, revela-nos um Deus que tem um interesse pessoal em nós. Ou seja, qual é o pai que, na verdade, não tem interesse em ouvir os seus filhos? Às vezes seja com as suas lamúrias, às vezes com os seus pedidos, com as suas queixas, seja com o que for, mas gosta de ouvir, de facto, uma comunicação aberta e sincera dos seus filhos. E é um bocadinho nessa direção que nós vamos agora, Pedro, e vais-me ajudar nisto, não é verdade? Porque Jesus tinha, de facto, uma forma única e demonstrou-te, lá está, este Deus que se interessa nas nossas orações, não é verdade? E Jesus, ele demonstra porque ele tinha uma forma única de se aproximar daquele que está doente, daquele que está desencorajado, daquele que está deprimido, enfim, do ser humano na sua condição assim como ele está. Ora, o que nos diz esta forma de estar sobre a relação de Deus com a humanidade em geral, Pedro? E olhando em particular para aquele episódio em que Jesus acolhe e cura aquele homem leproso, sendo que a lepra de facto era uma doença marcante, em particular no primeiro século, não é verdade? E isto que nós encontramos, portanto, já no final do primeiro capítulo de Marcos. Pedro, ajuda-nos, por favor. É verdade. Nós estamos, os nossos comentários aqui, obviamente, são em referência ainda ao primeiro capítulo de Marcos. Não é? Nós estamos aqui no nosso segundo episódio, mas ainda estamos no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos e às várias histórias que se vão ali sucedendo. Certíssimo. Tu fazes referência, de facto, à história em que Jesus toca e cura o leproso e o significado. Acho que temos que ler, porque, obviamente, que muitas pessoas talvez não estejam a ver neste momento aqui no Novo Tempo e não têm o texto presente. Eu vou ler aqui Marcos 1, do 40 ao 45, ler mesmo esta história rapidamente. Diz o texto que aproximou-se dele, de Jesus, claro, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia-lhe: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. E disse-lhe: quero,
ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, despediu-o e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Temos aqui o relato. Vamos focar, eu queria me focar aqui numa dimensão. Esta narrativa tem uma palavra-chave. Na minha leitura, é à volta dessa palavra que gira esta história. Tocou. O toque de Jesus é dele que deriva toda a narrativa e todas as interpretações que se podem fazer desta história. Eu creio que esta história é um ensinamento profundo sobre Deus. Temos que nos partir deste princípio. Jesus é Deus. Jesus encarna os valores do reino de Deus, e porque ele é Deus, posso lembrar-me das palavras do apóstolo João, não é? Que dizia, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por causa disso, a forma de Jesus agir, os seus gestos mesmo, até os seus sentimentos, são os mesmos de Deus. Por isso quem me vê a mim, vê o Pai, dizia Jesus. É Deus andando. Então, vamos olhar para esta história com esta lente, se quisermos. Isto é um ensino sobre como Deus age, ou sobre quem é Deus. O que é que eu vejo Deus aqui? Deus toca o imundo. É o que a lepra era. De várias formas, até pela lei. Deus toca o imundo. Deus baixa e faz um gesto que é um movimento que é da santidade e da pureza para o sujo e o impuro. E esse movimento é revelador de quem Deus é. Deus escolheu manifestar-se e revela-se à humanidade não como um ser hermético que fechou, como nós aqui estamos dentro deste estúdio e para nos ouvirem lá fora, aquela porta que está ali mesmo aqui à minha frente, ela tem um fechar especial que é para não entrar nada cá dentro. Ou como num hospital, quando a pessoa que tem uma bactéria, uma coisa mais difícil, ela fecha-se dentro de um espaço hermético, aquilo não entra nem sai nada. Deus não é hermético. Deus não se fechou no céu e disse, deixa-me cá fechar agora aqui, já mais ninguém, não vou ter contacto com nada. Deus não tem uma atitude higiênica. Não me vou contaminar. Em relação à contaminação. Exatamente. Ou seja, o pecado é nosso, a sujidade é nossa. A pele que nos cai, física ou simbolicamente, é nossa. Mas Deus está comprometido até às últimas consequências com o quê? Com a solução para o nosso problema. Por isso, Deus tornou dele um problema que era e que é nosso. Esta é, podemos dizer, uma definição da forma como Deus decide lidar com o problema que os seres humanos têm. Eu queria ainda fazer referência a um momento, talvez dos mais significativos, para fazer aqui uma ponte. Há um texto bem conhecido em João, Evangelho de João, capítulo 13, que diz que Deus, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Há uns tempos li uma tradução inglesa que este amou-os até ao fim traduzia assim: mostrou-lhes a plena extensão do seu amor. Que é mostrou-lhes até onde é que o seu amor é capaz de ir. É isso que é amar até ao fim. É amar até não haver limite. Não é? Ora, a seguir esta declaração, o que é que Jesus fez? João 13. Lavou os pés aos discípulos. Então a ideia, mostrou-lhes a extensão do seu amor. Agora, vamos imaginar este quadro. As mãos puras, as mãos santas de Jesus, as mãos cheias de poder e virtude, vão aos pés dos discípulos, sujos, imundos, mal cheirosos, e Jesus curva-se com aquelas mãos puras e santas e toca o mais imundo que houvesse dentro daquela sala. Deus curva-se. Aquele momento, se o pudéssemos observar, em que Jesus baixa-se, tem que pôr os joelhos no chão e curva-se à frente de homens pecadores, é uma declaração física sobre o Deus que se curva. Ora,
Vamos voltar ao leproso. Quando Jesus estende a mão para o leproso, e não diz uma palavra, ou Jesus, por isso é que eu digo, Jesus tocou no leproso, Jesus está, por isso ainda estamos no primeiro capítulo de Marcos. Sim, sem dúvida. É uma declaração de Deus, Jesus mostra ao que vem. Há bocadinho o António falava de este evangelho, que é um evangelho de ação, não é? Aqui está, Jesus mostra ao que vem. Eu vim para me sujar, eu vim para me curvar, se for preciso. É uma demonstração também do que Jesus fez. Ou seja, ao encarnar, Jesus tocou-nos de maneira absoluta e total, assumindo-nos completamente. Exatamente. E esta demonstração que nós acabamos de ver aqui, portanto, que o Pedro explanou aí muito bem, na verdade mostra-nos um Jesus que está predisposto a fazer aquilo que o próprio homem não está disposto a fazer uns pelos outros. Como no episódio do lava-pés, não é verdade? Tu mencionaste muito bem. Jesus, na verdade, baixou-se quando, na verdade, os discípulos não estavam na disposição de fazer esse ato, porque era, se calhar, demasiado humilhante. Enfim, não se queriam reduzir perante uns e os outros, mas Jesus, o Criador do Universo, vai se reduzir para poder vir até nós. Mas também vou deixar aqui uma frase que para mim é muito profunda e muito necessária. A razão pela qual Jesus pode fazer isso é porque Jesus toca o sujo, mas não se suja. Jesus toca o sujo e limpa. Transforma. Então, a conclusão disto é o toque de Jesus purifica. Enquanto nós às vezes tocamos numa coisa suja, ficamos sujos. Então temos que sempre temos que pensar, posso tocar naquela pessoa ou não posso? Jesus não pensa nisso porque o seu toque limpa. Exatamente. Por isso é que nós precisamos, como de pão para a nossa boca, do toque de Jesus, porque nós precisamos de ser limpos. Quer dizer que nada nos pode separar do amor de Deus, verdadeiramente, não é verdade? Bom, realmente estamos a chegar muito fundo, não é verdade? Estamos quase a terminar o primeiro capítulo, não é verdade? Como tu disseste muito bem, Pedro. Vou passar aqui ao António agora, obviamente. António, eu queria falar aqui de uma coisa um bocadinho diferente agora, portanto, de controvérsias, não é verdade? Porque há pessoas que, na verdade, acusam a Bíblia de ser um livro de contradições, não é verdade? E uma delas encontramos já aqui exatamente no primeiro capítulo de Marcos. Agora, ajuda-nos aqui a tentar conciliar. Como é que tu concilias esta aparente contradição, vou dizer assim, entre a necessidade de Jesus dizer quem era e, ao mesmo tempo, ordenar ao demónio que o identificou e ao leproso que fora curado que se calassem a seu respeito, que não o anunciassem, não é verdade? Ou seja, seria dúvida, seria medo, ou encontras aqui outro fator para nós podermos compreender isto? E, efetivamente, quando nós lemos os relatos dos Evangelhos, nós encontramos algumas situações que nos interpelam pela sua natureza, não é? E porque, se calhar, humanamente, nós estávamos à espera de reações diferentes, de atitudes diferentes, e por isso, às vezes, as consideramos como contraditórias, mas eu, pessoalmente, acredito que há razões de ser que justificam esse tipo de comportamentos. Ora, muito bem. Efetivamente, nós temos várias passagens nos Evangelhos que nos mostram um Jesus que aparenta fugir ou negar, rejeitar qualquer tipo de publicidade que lhe seja feita. E claro, e percebemos até, se for de natureza demoníaca, obviamente, não é? Jesus não quer nenhuma publicidade que venha da parte do inimigo, não é? E aqui era o caso, não é? Claro, porque as intenções do inimigo nunca são as melhores. Agora, se por um lado, e é aqui que eu vejo realmente razões profundas e muito sábias, como não podia deixar de ser da parte de Jesus, se por um lado Jesus várias vezes rejeita este tipo de publicidade, que até podíamos dizer que é uma publicidade fácil, por outro lado, os atos dele, a postura dele, gritam muito alto aquilo que ele é. Ou seja, mais do que a publicidade que possa ser feita por alguém, são os próprios atos dele que declaram, eu diria, aos gritos, entre aspas, quem ele realmente é. Porque quando, aliás, isso até lhe serve de resposta a dado momento, quando ele diz, quando os cegos veem, quando os surdos ouvem, quando os paralíticos ganham movimento, quando os leprosos são curados, e podíamos acrescentar muito mais, palavras para quê? Exatamente. Aliás, Jesus diz mesmo, se não credes em mim,
crede ao menos pelas obras. Exatamente, porque as obras falavam. Por outro lado, denota-se também, da parte de Jesus, um método muito intencional que tem a ver com as ciências da educação, que é o método de indução do pensamento. Mais do que... E este é um erro que nós, às vezes, pregadores, cometemos, é que nós queremos explicar tudo de uma forma tão evidente, tão fácil, que ninguém tenha que pensar sequer. Exatamente. Jesus não fazia tanto assim. Jesus colocava as pessoas em situações que as induzia a elas fazerem uma descoberta pessoal daquilo que ele queria que elas descobrissem. Elas não o descobriam sozinhas, mas muitas vezes eu acredito que elas tivessem a sensação que tinham descoberto para elas próprias. Mas Jesus estava a induzi-las nessa direção. E é verdade que, em termos de aprendizagem, nós aprendemos muito melhor quando consideramos qualquer coisa que para nós se torna importante. Quando nós fazemos ou sentimos isso, encaramos isso como uma descoberta pessoal, de que quando é fruto de uma transmissão que nos é feita pura e simples. E Jesus, ao induzir as pessoas para que elas descobrissem por elas mesmas, está, na verdade, a tornar essa descoberta muito mais importante para elas e a ajudá-las a aprenderem com mais facilidade, a registarem melhor aquilo que era, portanto, o que Jesus lhes queria dizer. E, portanto, eu aqui faço esta leitura realmente. Por outro lado, a questão do toque, que, para além de ajudar também aqui, tem uma outra dimensão que eu gostava também aqui de frisar, só de passagem, é que vejamos, estamos a falar aqui de alguém que era leproso. O leproso ninguém tocava com medo de ser contaminado, como foi dito e bem, não é? Ora, o que é que acontece? O leproso é um marginalizado da sociedade. Ninguém fala com ele, ninguém o toca. Aquele abraço que para nós, aquele toque para nós portugueses é tão importante, era impossível neste contexto para uma pessoa que tivesse aquela doença. Era a marginalização completa. Era o apagar da pessoa. Era como se a pessoa estivesse já morta, estando viva. Não, todos os laços que a pessoa tinha eram cortados. E a sociedade, os próprios familiares, as pessoas mais próximas, rejeitavam a pessoa. Quando Jesus se depara com este homem está a viver esse drama. Portanto, o toque de Jesus, de alguma forma, também é uma maneira de ir ao encontro das suas necessidades emocionais, de se sentir plenamente aceito, de se sentir desejado, de se sentir querido, de se sentir recuperado. Portanto, para além da cura em si, há esta dimensão psicoemocional, afetiva, que é importante e que através do toque também passa. E António, seria também uma forma de fazê-lo sentir que estava salvo, porque na verdade este leproso, portanto, segundo portanto, a visão que era ensinada, mesmo a partir dos líderes religiosos da altura, era alguém que estava condenado pelo próprio Deus. Portanto, não acho que também havia essa dimensão de salvação aí? Sem dúvida nenhuma, lá estava, como eu dizia há pouco, não é? Portanto, o termo que é usado, o verbo que é usado, que é traduzido para curar, também é traduzido para salvar, porque as coisas estão relacionadas. E claro, com Deus puro, não é? E a noção que era enfatizada de que Deus era puro, colocava as pessoas que estivessem em situação de impureza completamente à margem da salvação do reino de Deus. Portanto, isto é uma forma também de dizer à pessoa, não apenas estás curado do problema de saúde, como também estás aceito por Deus. O leproso não podia ir ao templo, não podia ir à sinagoga, era impensável, ele tinha que estar longe da sociedade. A partir do momento em que ele é curado e que ele se apresenta e vai cumprir os ritos de purificação e de agradecimento que tinham sido prescritos pela lei, ele passa a poder frequentar a sinagoga, passa a poder frequentar o templo, passa a poder ser reintegrado na sociedade e particularmente na sua família. Portanto, há aqui uma dimensão humana que é extremamente importante e que Jesus, de alguma forma, vai resolver através desta cura que faz. Ou seja, Jesus não precisava de o tocar para o curar. Exatamente. Bastava a palavra. Exatamente. Mas Jesus fez questão de o tocar precisamente também para que ele sentisse que a aceitação era plena. Não havia qualquer... As restrições que ele tinha vivido até ali agora estavam completamente eliminadas. A partir dali tinha que ser aceito, inclusive por aqueles que o rejeitaram inicialmente. Não é verdade? Exatamente. Amigos... Agora, só desculpa, diz. Um último pormenor. Diz. Mas porquê manter o silêncio, o anonimato em relação a este assunto? Sim. Alguns autores avançam com uma ideia que não é de todo descabida, obviamente, que era o facto disso também poder, eventualmente, suscitar algum preconceito do sacerdote que tivesse que o receber e tratar, portanto, da sua reintegração na sociedade, o facto de saber que tinha sido Jesus a curá-lo. Exatamente.
Portanto, podia criar aqui um problema. E claro que se ele mantivesse o anonimato sobre isso, a questão estava Então, resolvida. no fundo, este silêncio era para proteção do leproso, não para proteção de Jesus. Exatamente. Esse é o sentido. E esta dimensão é interessante, esta ideia é interessante que alguns veiculam. Agora, uma coisa é certa. O homem ficou de tal forma tocado emocionalmente Ou seja, por o aquilo plano que não aconteceu, resultou. que ele não podia ficar em silêncio. impossível. Como ficar Era em impossível. silêncio perante uma coisa tão maravilhosa que lhe tinha acontecido? Não é? Todo aquele que é tocado por Jesus, digamos que não se consegue calar em relação a isso. E esta dimensão do discipulado que nós já falámos hoje, do testemunho, de sermos testemunhos vivos, na verdade só começa quando nós temos de facto este contacto pessoal com Jesus. Bom, meus caros, nós vimos hoje várias coisas. Vimos hoje, por exemplo, e algo que me ficou de facto na retina, algo como a oração, que de facto é um elemento-chave na experiência humana de Jesus e uma importante prioridade também no seu ministério, como nós vimos. Embora a vida cotidiana de Jesus estivesse cheia de muitas atividades, não há dúvida que Jesus era alguém que dá-nos o exemplo como encontrava tempo para se fortalecer exatamente junto do próprio Pai. Meus queridos, eu quero convidar-vos, antes de terminarmos, a partilharem uma pequenina mensagem com o nosso auditório, talvez um minuto, um pouco mais que um minuto, está bem? Para, de facto, nós podermos então encerrar este estudo. Foi um estudo profundo, na verdade. O que é que vocês podem então partilhar com o nosso auditório para nós fecharmos? Vamos começar com a pastora Hortelinda, se não se importa. Um minuto de reflexão para nós partilharmos. Sim. Quero dizer que alguém disse que pensar os valores é como olhar para as estrelas. Nunca os alcançamos, mas eles orientam o nosso caminho. Eu quero aplicar isto à pessoa de Jesus. Olhar para Jesus é sentir que Ele é tão grande, tão magnânimo, tão fantástico. Ele é Deus, que nós nos sentimos sempre pecadores. Nunca lá chegamos, mas Ele guia o nosso caminho. E é isso que Ele nos diz, que o sigamos, que o acompanhemos, porque é Ele que vai transformar a nossa vida e encurtar essa distância, que um dia seremos semelhantes a Ele. Muito obrigado, irmã. Pastor Hortelinda, muito obrigado. Pedro, o que é que nos podes dizer também em relação àquilo que nós vimos hoje? Eu estava, há bocadinho falávamos aqui sobre o toque de Jesus, demos aqui várias dimensões, e eu pensei em partilhar convosco uma pequena história que me aconteceu aqui há uns dias atrás, mas que me marcou bastante. Nunca tal me tinha acontecido. Eu estava num restaurante com o meu filho. Estávamos a conversar os dois e entrou uma senhora sem abrigo dentro do restaurante. Via-se perfeitamente a maneira como ela estava, vestida, suja, com umas sacas na mão e muito errante. Andava assim, falava sozinha para trás e para a frente. E eu comecei assim a ficar a olhar para ela, a ver. E a certa altura comecei a perceber-me, será que ela quer comer? Entrou aqui dentro do restaurante, mas não se aproximou propriamente das meninas que estavam no balcão. E aquilo começou-me a causar esse impacto. Eu disse, bem, vou-me levantar e vou lá perguntar-lhe. Quando eu me levanto, creio que até foi coincidência, ela assim meio rapidamente sai pela porta. Eu ainda fui à porta e gritei. Disse, ei, minha senhora! Mas ela já não me ouviu e eu voltei para dentro. Mas passado um minuto ela volta. Antes disto eu fui perguntar às meninas se ela tinha pedido comida e elas disseram que não. Disseram, não, ela disse que estava com frio. Claro, eu estava ali, mas fiquei conduído com aquela situação. Mas a verdade é que um minuto depois a senhora voltou. Assim que ela voltou, eu aí já não perdi, fui ter com ela. E disse, quer comer? Tem fome? Eu compro-lhe aqui comida. E ela começou a insistir, a dizer que não. Não quero. E eu tentei insistir um pouco e ela disse, se fosse uma bebida. E então eu disse, ok. Então fomos lá um frigoríficozinho e ela escolheu a bebida e eu comprei. Paguei a bebida e dei-lhe a bebida. E fomos assim para a porta do restaurante. E assim, de forma inesperada, ela era mais baixinha que eu, a senhora abraça-se a mim e mete a cabeça aqui no meu colo. E eu fiquei assim, não é, naquele instante, a pessoa não sabe, e eu não consegui fazer outra coisa, abracei-a. E meti as minhas mãos à volta dela e ficámos quase um minuto em silêncio total. Ela estava deitada aqui e eu meti as mãos sobre ela e literalmente comecei-lhe a afagar as costas. Calado até ela sair. E ela ficou ali. E literalmente não disse uma palavra, saiu e veio pela porta fora. Ele teve um impacto brutal em mim, não é? Ali aquele momento de toque. E o toque da pessoa que está mais suja do que eu, não é? Em que, em princípio, é um pouco... Lá está, nós estamos mais higiênicos e herméticos, não é? E houve essa força de ter essa experiência, de ter um toque com alguém que tu não sabes se abraças, se te afastas.
A maior necessidade dela era de um abraço. Era isso. Eu vi-la, aquele encosto, portanto eu não tive alternativa senão abraçá-la e ficar ali literalmente. Hoje, ao refletirmos sobre isto aqui, esta história faz-me pensar que alguns de nós, e as pessoas que nos estão a ver nesta hora, podemos estar em situações diferentes. Talvez alguém me está a ouvir neste momento que precisa profundamente do toque de Deus na sua vida. E se for o caso, o que eu hoje podia dizer é: busca ao Senhor e a sua presença, clame pelo toque do Senhor. Mas alguns de nós já estamos talvez num outro momento de discipulado em que Deus está a chamar-nos para irmos tocar a alguém. Um toque de amor. Então, numa ou noutra situação, Deus tem a solução. E ouçamos a sua voz para podermos ser instrumentos nas suas mãos também. Aquilo que vem à minha mente neste momento, Pedro, depois dessa experiência lindíssima que acabas de partilhar connosco, é: quantas pessoas no mundo não solucionariam tantos problemas com um abraço de alguém? Com um bocadinho de interesse. Eu tive um professor que na faculdade dizia-me assim: às vezes o nosso maior discurso é feito com 2 ouvidos dispostos a ouvir e um pacote de lenços para limpar as lágrimas. E na verdade é algo que muitas vezes nos falta. Temos tantas respostas para dar, esquecemos das respostas mais simples e que chegam mais longe ao coração humano. Sem dúvida nenhuma. António, vais fechar então com uma reflexão também para partilhar connosco. Eu gostava de convidar os nossos ouvintes ou aqueles que assistem ao programa na televisão, que pudessem aproveitar para ter um encontro com Jesus. O encontro com Jesus, lemo-lo repetidamente no relato dos Evangelhos, muda vidas. E seja qual for o problema que possam estar a atravessar neste momento, Jesus tem a solução para esse problema. Jesus mostra, por mais grave que seja a situação, Jesus tem uma solução para ele. Eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu sou, neste momento, responsável, entre outras ocupações, sou responsável por uma casa editora de livros de cariz, sobretudo religioso. Mas eu gostava aqui de falar de um livro que é de um professor que, no meu percurso académico, foi muito presente e muito importante para mim, que marcou muito e continua a marcar através da sua produção literária, o professor Badenas. E ele escreveu um livro, o segundo livro nesta temática, dos Encontros de Jesus. É o livro que eu tenho aqui. Encontros decisivos. Realmente, quando nós nos encontramos com Jesus e aproveitamos esse encontro, ele é decisivo nas nossas vidas. Ele cura-nos e, ao curar-nos, ele também nos salva. E nós vimos isso no episódio do paralítico e nós podemos também replicar esta experiência também, lá está, quando encontramos alguém que necessita de nós, e às vezes não é preciso palavras, basta o toque. Mas o encontro é necessário. Ele tem que ocorrer. O Senhor quer ter um encontro com cada um de nós e eu convido a todos que possam ter esse encontro com Jesus. E se este livro vos ajudar nesse encontro, então ele atingiu plenamente o seu objetivo. Fica o convite, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez quero agradecer ao nosso auditório, àqueles que estiveram connosco a acompanhar-nos, portanto, no nosso programa mais uma vez. Relembro-me também que este manual, este guia de estudo está disponível para todos aqueles que o solicitarem. A origem de tudo. Um guia de estudo que vai certamente ser uma bênção para si, para a sua família, para aqueles com quem poderá também partilhá-lo. Será, de facto, algo muito benéfico para continuar a estudar de Bíblia aberta. Pode, então, solicitar, mais uma vez, recordo, este manual através do número 933-939291. E recordo, novamente, 933-939291. Não hesite, pode contactar-nos, mandar uma mensagem, solicitar, então, a entrega ou o envio deste manual. Teremos todo o gosto em fazê-lo chegar até si. Pode também, mais uma vez, também usar este canal para poder também solicitar algum esclarecimento, colocar alguma questão que não tenha sido respondida. Esteja à vontade para isso, porque é exatamente por isso que nós estamos aqui e gostamos exatamente de poder, de Bíblia aberta, trazer respostas que possam, então, ser compreensíveis para si. Já sabe que também pode seguir o nosso programa no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube da Novo Tempo Portugal, que está sempre disponível. E estamos também presentes na rádio RCS, na frequência 91.2 da área da Grande Lisboa. Muito obrigado mais uma vez por nos ter acompanhado. Esperamos que tenha sido uma bênção para si e para os seus. E já sabe, temos encontro marcado no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá,
Que Deus o abençoe.